Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer algumas construções para demonstrar o conceito de circunferência e também vamos diferenciar círculo de circunferência. Nós vamos usar essa tela do SketchUp para fazer algumas construções e anotar os dados aqui do lado. Nós vamos construir polígonos que partem de 6 lados até 100 lados de forma alternada e todos esses polígonos terão raio igual a 6 metros e nós vamos anotar aqui do lado o valor do apótema desses polígonos. Antes nós vamos definir o que é raio e o que é apótema. O raio de um polígono é um segmento que parte do centro do polígono até um de seus vértices. O vértice do polígono é esse ponto onde nós temos o encontro de dois segmentos de reta que formam os seus lados. Eu pintei aqui de verde para indicar o ângulo formado entre esses dois lados. No ângulo, ou entre esses dois segmentos, existe o ponto denominado vértice. Então, o raio é um segmento que vai do centro até o vértice. No nosso caso, ele tem 6 metros de comprimento. Dá uma olhada lá. Então, nós temos um polígono de 6 lados com raio de 6 metros de comprimento. E o apótema é um segmento que também parte do centro e vai até o ponto mediano do lado do polígono. Então, ali está o ponto médio e o segmento. E aí, quando o polígono tem 6 lados, raio igual a 6 metros, qual é a medida da sua apótema? Olha lá, 5,20 metros. Então, vamos anotar aqui do lado. Polígono de 6 lados, raio igual a 6 metros, apótema 5,71 metros. Agora, nós vamos construir um polígono de 18 lados, conforme a nossa tabela. Então, vamos lá, um polígono de 18 lados. Nós vamos desenhá-lo com 6 metros de raio. Vamos desenhar o raio e vamos fazer a sua medida. Olha lá, 6 metros, conforme nós combinamos. E vamos desenhar também o apótema, ponto mediano. E vamos ver quanto mede o apótema quando o polígono tem 18 lados. Polígono de 18 lados, raio igual a 6 metros, apótema 5,91 metros. Muito bem. O que nós temos que observar é o seguinte. Quando eu aumento o número de lados, o que acontece com o meu polígono? E o que acontece com o apótema comparado com a medida do raio? Então agora nós vamos desenhar um polígono de 28 lados. Então, um polígono de 28 lados, lembrando que o raio é igual a 6. Então vamos lá. Raio, olha lá. Raio medindo 6 metros. E vamos desenhar o apótema para saber quanto ele mede. Olha lá, ponto mediano. Então agora nós temos o apótema. E vamos ver quanto que esse apótema mede. Olha lá, 5,96. Então, polígono de 28 lados, ele tem 5,96 ou 5,96 metros de apótema. Então, olha aí, ó, o valor do apótema está ficando muito próximo do valor do raio. E o que acontece com o formato do meu polígono? O que ele está se parecendo? Então vamos desenhar mais um polígono agora pela nossa tabela de 40 lados. 40 lados. Será que com 40 lados o que acontece com o valor do apótema e o valor do raio? Então vamos desenhar aqui o raio, certo? E a medida dele, 6 metros. Agora a medida do apótema, ponto mediano, eu sei que é o apótema. E o valor dele, olha lá, 5,98 metros. Então vamos desenhar, escrever 5 metros e 98 centímetros. Então observe que a minha figura ela está aparecendo cada vez mais com uma circunferência e o raio e o apótema estão com valores muito próximos, ou seja, o apótema tem o seu valor aproximado do valor do raio. Vamos desenhar agora com 60 lados
para ver o que acontece com esses dois valores e com o formato da minha figura. Então, polígono de 60 lados. Raio igual a 6. Olha aí, o que ele está se parecendo cada vez mais. E agora vamos desenhar o raio. Olha lá, 6. E agora vamos desenhar o apótema. Será que eu consigo um ponto? Olha lá, não consigo o ponto mediano. Então eu tenho que dar um zoom para aproximar e construir o ponto mediano. Então agora eu vou puxar o valor dele. Olha lá, 5,99. Então quando o meu polígono tem 60 lados, tem raio igual a 6, o apótema vai ser de 5,99. O professor é 5, não 9. 5,99. 5 metros e 99 centímetros. Vamos para um polígono de 80 lados agora. Observe que nós já temos praticamente uma circunferência, praticamente um círculo, e o valor do apótema falta 1 centímetro para se tornar igual ao valor do raio. Então vamos apagar isso aqui e desenhar agora um polígono de 80 lados. 80. Então aqui nós temos 6 metros e o valor do... Olha lá, o valor do raio, vamos ver se deu 6 metros. 6 metros, e agora vamos desenhar um apótema. Será que eu consigo desenhar o apótema sem o zoom? Olha lá, não acho o ponto mediano. Então vou dar zoom, olha lá, ponto mediano. Encontrei o ponto mediano, vamos ver quanto ele mede. Olha, a 80, um polígono de 80 lados com raio igual a 6 metros, o apótema e o raio são iguais. Então a medida da apótema e a medida do raio elas são iguais. Então agora eu desenhei um círculo. Aí alguém vai dizer, ah professor, mas se eu ampliar, dar um zoom, olha lá, se eu der um zoom, eu ainda vou ter um segmento de reta. Isso é verdade. Se eu der um zoom, eu vou ter um segmento de reta. Ó, vamos fazer um tracinho aqui e vamos fazer outro tracinho aqui, ó. Se eu ligar esses dois pontos, eu vou ter um segmento de reta. Olha lá, de 47 centímetros. Né? Então, eu vou reduzir aqui e voltar na nossa figura. Sim, isso é verdade. Então, mas por que aqui o valor deu igual? Porque eu estou trabalhando só com 2 casas decimais. Se eu trabalhar com mais casas decimais, esse valor ainda não vai ser igual. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Quando a quantidade de lados do polígono aumenta muito, e eu vou mantendo o raio, eu aproximo a imagem do polígono da imagem de um círculo, certo? Então, eu vou aumentando o número de lados, eu vou transformando o meu polígono em um círculo. Vamos construir um polígono com 100 lados. Então, eu vou pegar aqui 100, né, digito 100, e aí eu vou desenhar ele com raio igual a 6. Olha lá, com 100 lados eu tenho desenhado um círculo. Praticamente não dá para ver o segmento. Né? Se eu aumentar o zoom, como fizemos antes, aí tudo bem, olha só. Daqui, olha lá, ponto mediano, e aqui eu tenho a outra extremidade. Então isso aqui é um segmento, não é uma curva. Mas quando eu diminuo o zoom, eu enxergo simplesmente um círculo. Olhando para cá, eu tenho um círculo, porque essa figura ela está preenchida. Se eu eliminar esse preenchimento, eu tenho uma circunferência. Tá certo? Essa é a única diferença. Círculo, dessa forma, eliminando o preenchimento, circunferência, porque ficou só o contorno, só a circunferência. E o conceito de circunferência? Na geometria, uma circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano que estão à mesma distância de um ponto fixo. O ponto fixo é o centro e essa mesma distância é o raio da circunferência. Então nós vamos começar desenhando um plano aqui. Ó. Vamos preencher uma área da nossa tela aqui para a gente mostrar que existe um plano, como se fosse o plano da mesa, o plano do chão, né? O plano da folha de papel. Tá? Eu desenhei um círculo, ele está preenchido. Quando eu apago o interior, eu tenho só a circunferência. Então,
ele diz assim, ó, é o lugar geométrico dos pontos de um plano. Então, é o lugar geométrico dos pontos desse plano que eu desenhei nessa cor. Deixa eu mudar a cor dele aqui para a gente ver melhor. Olha lá, plano verde. Então, é o lugar geométrico, ou seja, é o lugar desse plano verde dos pontos de um plano que estão à mesma distância de um ponto fixo. O ponto fixo é esse centro aqui, ó. Tá certo? E por que esses pontos aqui estão à mesma distância? Porque se eu pegar esse ponto e puxar para cá, olha lá, ele vai medir 6 metros. Se eu pegar um ponto nessa circunferência e puxar aqui para o centro, de qualquer outro lugar, o programa deixa ele vai mudando a cor, tá, pessoal? Mas circunferência é só o contorno. Então, se eu tirar a medida desse outro ponto aqui, ó, também dá 6 metros. Se eu pegar outro ponto e ligar, eu também vou ter 6 metros. Então, circunferência é o lugar geométrico dos pontos do plano, então os pontos que estão nesse contorno e que estão à mesma distância do centro. Essa é a definição de circunferência. Então, recapitulando, circunferência é quando eu tenho circunferência quando eu tenho só o contorno, certo? E círculo é quando eu tenho o preenchimento. Depois eu vou deixar isso escrito aí para facilitar melhor a compreensão de vocês. Tá ok, pessoal? Então, espero que tenham gostado da explicação. Dúvidas vocês postem lá nos comentários, mandem pelo WhatsApp e não deixem de ver o conteúdo aí também pelo material impresso que vai para vocês. Até mais, bons estudos e até a próxima.